A psicologia por trás da traição. Quando essa ferida do outro vira a tua própria dor. Você já percebeu que muitas vezes o que mais dói numa traição não é apenas descobrir que alguém esteve com outra pessoa? Não necessariamente. Como assim, Vampiro? O que realmente machuca é aquilo que começa a acontecer dentro da pessoa que foi traída. Será que eu não fui boa o suficiente, bom o suficiente? Será que faltou alguma coisa em mim? Será que a outra pessoa era melhor do que eu? E é justamente aí que precisamos parar, aterrissar. Por quê? Porque a traição pode falar muito mais sobre quem trai do que sobre quem foi traído. Vou explicar para você. Ao longo de mais de 30 anos atendendo pessoas, aprendendo com as suas histórias e também ensinando aquilo que a experiência clínica me permite compreender, eu percebi algo muito importante e vou compartilhar com você. Quando alguém é traído, é muito comum tentar encontrar em si mesmo uma explicação para uma escolha que pertenceu, na realidade, ao outro, ou à outra. É isso. Isso pode ser profundamente injusto com você que foi traído ou traída. A traição pode acontecer por diferentes razões. Busca por uma novidade, uma necessidade de validação, uma dificuldade em lidar com conflitos, impulsividade, imaturidade emocional, insatisfação não comunicada, enfim, tem N fatores. Mas nenhuma dessas razões transforma a pessoa traída na responsável pela escolha de trair. Como assim? É claro, existem problemas dentro de muitos relacionamentos que podem levar a isso. Existem distâncias, existe silêncio, existem mágoas, dificuldades de comunicação, necessidades que deixaram de ser expressas, externadas. E tudo isso, então, precisa ser olhado. Mas existe uma diferença enorme entre ter problemas em um relacionamento e escolher trair. Algumas pessoas procuram fora aquilo que não consegue construir, sabe onde? Dentro dela. Buscam atenção, buscam admiração, desejo, novidade, a sensação de ainda serem importantes. E por alguns momentos, essa experiência pode funcionar como sendo uma espécie de anestesia emocional, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que a anestesia não cura. O problema é que, enquanto uma pessoa tenta fugir das suas próprias dificuldades, a outra pode ficar tentando entender por que eu não fui o suficiente. E talvez essa seja uma das perguntas mais dolorosas que alguém pode fazer depois que passa pela traição. Então eu gostaria de dizer algo para você hoje. A escolha de alguém trair não determina o teu valor. Você pode ter defeitos, ok? Pode ter cometido erros, ok? Pode ter falhado em alguns momentos do relacionamento, ok? Todos nós falhamos, somos humanos. Mas isso não significa que você seja responsável pela decisão que a outra pessoa tomou. Liberte-se disso. E aqui entra, então, a importância da terapia. Por quê? Porque depois de uma traição não basta perguntar como eu faço para esquecer. É preciso perguntar o que isso despertou em você. Por que eu comecei a acreditar que não sou boa o suficiente? Como reconstruir a minha autoestima, a minha identidade? Eu quero reconstruir esse relacionamento, eu preciso reconstruir a minha própria vida. A terapia, então, cria esse espaço seguro para que essas perguntas sejam feitas sem julgamento. E muitas vezes o processo terapêutico não serve só apenas para decidir se o casal continua ou vai terminar. Serve para que a pessoa também consiga voltar a se enxergar. Depois de mais de 30 anos ouvindo histórias, dores, conflitos, recomeços e aprendendo diariamente com pessoas que passam pelo meu consultório, uma coisa fica muito bem clara para mim como terapeuta. Não podemos compreender uma relação olhando apenas para o comportamento que aparece. Esquece. Precisamos compreender as emoções que existem por trás dela. A traição não precisa ser o fim de uma história.
Pode ser um momento doloroso, sabemos disso, mas também pode ser o começo de uma profunda reconstrução. Por quê? Porque você não precisa passar o resto da tua vida tentando descobrir por que alguém não soube cuidar de você. Não gasta energia com isso. Talvez seja a hora de poder recomeçar, entende? E se descobrir. Como você pode voltar para cuidar de si mesmo, mesma? E se você está vivendo uma situação assim, procure ajuda. Não carregue sozinho, sozinha essa dor, que ela pode ser compreendida, elaborada, transformada. Eu acredito profundamente que na psicoterapia, porque ao longo de mais de 30 anos não apenas ensinei, mas eu também aprendi com cada pessoa que sentou diante de mim. E talvez essa seja uma das maiores riquezas da minha profissão. Ensinar pessoas enquanto eu continuo aprendendo com elas, eles. Eu sou psicólogo clínico e para mim, cada história humana é uma oportunidade de poder compreender um pouco mais sobre nós mesmos. Cuide disso aqui. Isso aqui é o ponto mais primordial da sua vida. Cuide das suas emoções. Cuide de você. Sabe por quê? Essa foi mais uma conversa que cura. E se você gostou, por favor, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir ou assistir exatamente isso hoje. Que maravilhas aconteçam ainda mais na sua vida, porque na minha acontece numa intensidade incrível e gostaria que você vibrasse da mesma forma. Até o próximo vídeo. Fique bem.